Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez começando nosso momento devocional com uma palavra de esperança, uma palavra de fé ao seu coração. Nós estamos aqui na Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora para esse momento de adoração ao Senhor, esse momento em que nós nos encontraremos, ainda que virtualmente, no dia do Senhor, buscando de fato refúgio em sua presença e em sua palavra. Então, para que a gente comece esses minutos, esse momento de adoração e devocionalidade, queria te convidar a, se possível, fechar os seus olhos, mas principalmente abrir o seu coração para que a gente fale com o nosso Senhor nesse momento, para que de fato sua palavra e Espírito iluminem a nossa mente e o nosso coração para nossa edificação e louvor da glória do nosso Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer porque os nossos olhos estão fixos no Senhor, independente das circunstâncias. Queremos te agradecer porque até aqui a tua boa mão nos ajudou e agradecemos também porque confiamos que por além deste dia e para além deste dia, a tua boa mão de graça e misericórdia continuará sustentando o seu povo. Invocamos o teu nome, Deus, para que esse momento de culto, de adoração, aqui na igreja e também nas casas, seja um momento de intimidade e de comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. Pedimos que o Senhor limpe os nossos corações e ilumine de fato a nossa mente, para que possamos entender que o Senhor é o nosso abrigo em meio ao temporal. O Senhor é o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio em tempos de calamidade e de adversidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96. Vou ler esse texto e se você quiser ler junto comigo aí na sua casa, por favor, será uma bênção. Salmo 96. Nos diz assim, palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as serras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, e ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Que o Senhor, que reina sobre tudo e reina sobre todos, seja motivo da nossa canção, cânticos de alegria, cânticos de súplica, cânticos de esperança, porque de fato reina o Senhor sobre toda a terra, e que a nossa alma cante ao Senhor, proclame a sua justiça e se alegre na sua salvação. Vamos fazer isso nesse momento? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. As promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nosso Senhor. Ele é muito digno de ser louvado, muito digno de ser adorado. Nesse momento, como parte do nosso culto a Deus, gostaria de orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Esse momento de ofertório, esse momento em que nós adoraremos ao Senhor
com parte daquilo que Ele tem nos dado. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa dos nossos recursos, mas Ele usa o nosso dinheiro, o nosso recurso, para avanço do reino, para a manutenção da igreja, do lugar de culto, manutenção do templo. Nós compartilhamos aqui, falamos que o dízimo e a oferta não são pagamentos por serviços religiosos, mas eles são princípios bíblicos que falam o nosso coração sobre generosidade, falam o nosso coração sobre fidelidade ao Senhor. Estamos vivendo tempos de adequações e adaptações. Portanto, ainda que você não possa vir à igreja para adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, nós disponibilizamos a conta da igreja com todos os detalhes. Aqui a gente vai colocar para vocês essas informações. Nos nossos grupos da nossa igreja também vão ser disponibilizados para que você faça então a sua oferta ao Senhor. Mas não é só uma transferência bancária, não é só um depósito de um recurso financeiro ou de uma importância financeira. Faça isso com temor e tremor diante do Senhor. Ore, não faça como uma transação meramente econômica e financeira, mas como um gesto de adoração ao Senhor. As contas da igreja serão compartilhadas aqui para que você ore e invista e exerça o privilégio de contribuir para o avanço da obra do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. Ainda que a gente não esteja no templo especificamente, a gente ainda tem as responsabilidades que a manutenção do templo exige. E caso você não possa fazer a sua oferta, a sua contribuição via a conta da igreja, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, não para receber os dízimos, mas estamos aqui para conversar, para aconselhar, para orar juntamente com você. E se você quiser trazer à igreja também o seu dízimo e a sua oferta, nós montamos um lugarzinho ali no fundo da igreja para ser o seu momento de oração ao Senhor, para você depositar o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, respeitando e observando os protocolos contra o Covid-19. Então você vai ter toda a liberdade e também nenhum tipo de constrangimento, se assim o quiser. Estaremos aqui às sextas-feiras, a igreja está aberta às sextas-feiras, a partir das 9 horas até às 11 e depois de 2 às 5. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor, agradecendo pela sua fidelidade, pela sua bondade. Grande é o Senhor e nós queremos louvá-lo por isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecer porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, mesmo em dias difíceis. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Deus, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, nós colocamos os nossos olhos no Senhor e esperamos confiadamente que do Senhor venha o nosso socorro. Te agradecemos e nesse momento em que os dízimos e as ofertas foram depositadas ou nasceu no coração dos nossos irmãos essa intenção, que o Senhor continue abençoando a obra das mãos de cada um. Que eles entendam que não é uma troca, não é uma permuta, mas que os dízimos e as ofertas fazem parte de um momento de adoração, de culto ao Senhor. Isso não é o mais importante, mas é parte de um todo, que significa de integralidade, uma adoração completa ao Senhor. Te agradecemos e que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas, portas de emprego, portas de trabalho, e feche as portas que precisam ser fechadas. Oh Deus, nós oramos para aquelas pessoas que estão impedidas de trabalhar por causa dessa orientação do governo, esse decreto em nossa cidade. Oh Deus, que na hora da angústia, da ansiedade e até mesmo da necessidade, que o Senhor levante recursos, que o Senhor levante pessoas para ajudar, para consolar, para orientar, dê estratégias ao seu povo. E Deus, pedimos também aqueles irmãos que estão trabalhando aí na linha de frente, que o Senhor esteja abençoando também a obra de suas mãos. Repreendemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, toda a influência maligna sobre a mente e sobre o coração dos que estão trabalhando e dos que não estão. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é dono de todo o ouro, de toda a prata. O Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. E por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez, num texto que nós compartilharíamos domingo passado, mas tivemos algumas questões técnicas e não foi possível. Mas nessa semana, orando e pensando sobre o que nós compartilharíamos, acredito ser necessário voltarmos a esse texto. Um texto que nós já falamos aqui na igreja algumas vezes, mas dessa vez eu gostaria de estender um pouco mais os versículos que nós vamos pensar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante. Nós vamos ler do 21 ao 40, mas vamos fazer isso de forma prática e objetiva nessa noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Nesse primeiro momento, vou ler apenas os versículos 21
ao 24. E a partir de então, a gente vai seguindo de forma sistemática esses versículos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 em diante. Diz assim a santa palavra do Senhor: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei por Ele. Conversando com vocês, com a terceira igreja, há um tempo atrás, nós lembramos sobre um fato, ou pensamos sobre um fato que aconteceu em outubro de 2010. 33 mineradores foram submersos, soterrados numa mina de ouro e cobre na região norte do Chile, próximo ao deserto de Atacama. Eles ficaram a 700 metros abaixo da superfície. Eles ficaram 17 dias sem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior. E segundo relatos desses mineradores, nos 2 primeiros dias, eles se alimentavam, ou melhor, nos primeiros dias, a cada 48 horas, eles se alimentavam de meio biscoito, uma colher de atum enlatado e um gole de leite. A cada 48 horas, 33 pessoas soterradas ali na região norte do Chile. E o interessante é que as equipes de resgate, bem como os familiares desses mineradores, numa região acima deles, buscando resgatá-los, armaram uma tenda, um grande acampamento. Os bombeiros, a equipe de resgate e também os familiares. Você deve se lembrar, o nome desse acampamento foi Acampamento Esperança. E é interessante porque depois dos 17 dias foi construído um canal, um duto, para que comida fosse passado para esses mineradores soterrados. Não só comida, mas roupas, aquilo que poderia sustentar a vida desses homens. Mas não só a vida física. Dentro desse duto ou através desse canal, as famílias começaram a compartilhar coisas além de alimento físico. Eles começaram a compartilhar elementos, objetos para alimentar a alma, alimentar a esperança desses homens. Eles passavam ali objetos como cartas, como fotografias, brinquedos, qualquer coisa que pudesse alimentar a expectativa daquelas pessoas que estavam ali naquela situação tão difícil. Qualquer coisa que pudesse manter viva a chama da esperança no coração daqueles 33 homens. Isso nos faz pensar algumas coisas, a situação deles e a nossa. Quando o mundo parece desabar sobre os nossos ombros, ao nosso redor, parecido com a situação que a gente tem vivido nesses dias, onde nós temos armado tendas de esperança. Onde estão armadas essas tendas de expectativa? Em que, ou a quem, ou em quem nós nos apegamos para que a nossa esperança mantenha-se viva? Onde você tem buscado fôlego? Onde você tem buscado ou se apegado quando o mundo parece desabar sobre os seus ombros? Nos tempos de Jeremias, a situação era bem complexa, muito mais complexa, talvez, do que os dias que nós estamos vivendo aqui. As palavras que nós lemos no capítulo 3 de Lamentações, pelo menos até esses versículos aqui, 21 até o 24, são palavras que nos motivam, palavras que nos alegram, palavras que nos fazem ver a realidade de sermos cuidados por Deus, sermos sustentados por Ele. Palavras que falam sobre bênçãos, palavras que falam sobre misericórdia, fidelidade, esperança. Mas o contexto em que essas palavras foram escritas é um contexto de extremo caos, de aflição, de angústia no meio do povo de Israel. Todo o livro de Lamentações e também o livro de Jeremias fala sobre um problema seríssimo que acontecia no meio do povo de Deus. E não era o problema apenas de uma guerra contra uma grande nação, era o problema do pecado.
O livro de Lamentações nos mostra as sérias consequências do pecado e como ainda podemos ter esperança em meio à tragédia. O que estava acontecendo naqueles tempos? O exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a grande potência militar nacional da época, havia cercado Judá, cercado Jerusalém, e estavam fazendo a cidade morrer de dentro para fora. A cidade morria dentro de seus muros, intramuros, de fome e por causa das doenças. Eles cercaram a cidade. Nabucodonosor cercou a cidade durante 18 longos meses. Os que não morriam pela fome, morriam pela pestilência. E os que se atreviam a sair das cidades para não morrerem, morriam pelas espadas dos babilônicos. 18 longos meses. A cidade foi afetada pela fome, pela doença, e quando foi finalmente tomada, foi totalmente demolida e incendiada. Os que estavam vivos para ver a cidade em ruínas, viram que de fato tudo estava caído ao redor deles. Então, usando uma infinidade de metáforas, de comparações, Jeremias prega a esse povo, Jeremias prega a essa geração, Jeremias prega a essa nação arrependimento em tempos de juízo iminente. Jeremias prega uma volta para a única fonte de salvação do povo, que era Deus. Não estou dizendo com essa comparação que o que está acontecendo nos nossos dias seja um juízo de Deus, que o propósito de Deus seja um propósito de juízo. Não obstante, podemos reconhecer que Deus pode, sim, utilizar-se desse vírus que se alastrou como uma pandemia mundial para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para ajustar o coração do seu povo. O Senhor havia usado a guerra lá atrás para trazer o seu povo para a realidade. A causa daquele sofrimento estava sendo diretamente ligada ao pecado do povo. E é interessante que, diante de situações de calamidade, de aflição, nós sempre buscamos alguma coisa para nos apegar, não é mesmo? E não foi diferente quanto aos crentes daquele tempo. O interessante ou o triste é que eles se apegavam ou se apegaram a coisas que não eram de fato seguras naquele momento. Eles se apegaram a, inclusive, elementos bíblicos para justificarem a sua expectativa. E o que acontece muitas vezes nos nossos dias, né? Talvez você já tenha visto pessoas utilizando-se da própria Escritura, usando textos fora de contextos para justificar posturas, atitudes, ideias, palavras, ideologias e por aí vai. Primeira esperança falsa que o povo nutria era na dinastia de Davi. Eles interpretaram uma aliança, um pacto que Deus havia feito com Davi anos atrás, de uma forma equivocada. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, Deus faz um pacto com Davi, dizendo assim: olha, nunca mais vai faltar alguém que sente no trono de Davi. Só que essa palavra, essa profecia, era diretamente ligada ao Messias, aquele a quem lá na frente Bartimeu, o Senhor, a Escritura vai dizer que era um cego e mendigo, que na verdade viu mais do que muita gente. Quando Jesus se aproxima de Bartimeu, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Um título messiânico, mas o povo naquele tempo achou que nasceria ou que teria um rei poderoso, um Messias político, capaz de livrar o povo daquela situação. O rei era a grande esperança. Não, a gente não vai sofrer nenhum problema, porque nós temos alguém que Deus disse que livraria o povo. Interpretação equivocada da Escritura. Mas infelizmente, isso acontece muito com a gente. Pessoas achando ou depositando a sua expectativa e a sua esperança em situações políticas. Em determinado, independente do espectro e aspecto político que você acredite ou defenda, não serão homens, nem de um lado, nem de outro, que serão capazes de mudar a real situação do nosso país,
do mundo. Qualquer tipo de política feita além ou aquém de princípios bíblicos, ela está fadada ao fracasso. Não adianta recitar versículos bíblicos se na prática a política não é feita assim. Não adianta ignorar princípios claros em nome de um amor inclusivo, porque a Escritura não diz assim. Se não observarmos de fato o que a Bíblia diz, nossas esperanças em A ou B, elas estarão fadadas ao fracasso. A política correta é aquela que é pautada pelos princípios da verdade, princípios da Escritura. Eles criam no Messias, mas eles se esqueceram do Messias. E aí, um outro elemento que eles acreditavam era na religiosidade. No próprio livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 4, Jeremias diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, cuidado com expectativas que são pautadas meramente na religiosidade. Com certeza você conhece gente assim, gente que precisa se apegar a rituais, a formas e se esquece de princípios. Os crentes no tempo de Jeremias achavam que por terem ali o templo de Salomão, as muralhas sagradas, estarem ali, nada aconteceria, mas eles tinham se esquecido que as paredes do templo ainda estavam de pé, mas os muros do coração já haviam caído. O importante não era o templo em si, mas aquele que era cultuado no templo. Deus não habita em templos feitos por mãos. Por mais que a gente tenha saudade de estar aqui, por mais que a gente tenha saudade da comunidade, meus irmãos, a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora está reunida nesse momento, cultuando ao Senhor. Ainda que não estejamos aqui presentes numa situação de contingência necessária, a terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora está reunida adorando ao Senhor. O templo está vazio, só estou eu, Gabriel, Deus e os anjos. O templo está vazio, mas a igreja está cheia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eles criam também nessa religiosidade. Meus irmãos, religiosidade sem espiritualidade é misticismo. Espiritualidade sadia. Terceiro ponto, rapidinho aqui, intervenção de outras nações. Eles confiavam na ajuda de outros povos. A Lamentações capítulo 4, versículo 17, diz assim: os nossos olhos ainda desfalecem esperando o vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Eles achavam que povos amigos com quem eles tinham aliança, inclusive eles tinham aliança com o próprio Egito. Olha que coisa interessante. Outrora inimigos, agora têm uma aliança. E eles esperavam que talvez o Egito ou uma grande nação viesse socorrê-los. Mas, meus irmãos, o que estava acontecendo sobre a vida deles não era um acaso, uma adversidade qualquer, mas o próprio Deus que havia se levantado contra o povo por causa do pecado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já falamos aqui várias vezes e eu tenho que repetir. Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Eles confiavam em três falsas esperanças: um Messias político, uma esperança política, uma esperança religiosa sem o Messias, e criam também numa esperança em recursos humanos. Jeremias, então, no capítulo 3, muda a perspectiva do texto. Até o capítulo 3 ele fala sobre desesperança. Até o capítulo 3 ele fala sobre a dor que ele sentia enquanto membro do povo de Deus, enquanto nação. Mas aí, aqui, ainda que não esteja escrito a expressão, mas nós vemos uma das coisas mais bonitas da Escritura: mas Deus. Jeremias olha para a sua miséria e descreve a sua miséria e a miséria do seu povo como algo terrível. Mas ele, de repente, não tira os olhos da miséria, mas ele olha para a bondade, para a misericórdia de Deus, e de repente, um raio de graça, de fé, de esperança ilumina essa miséria, ilumina essa calamidade, e ele então se abre para o agir de Deus.
Ele contempla assim a sua miséria, mas sobre a perspectiva da graça, da bondade do Senhor. E mesmo falando em primeira pessoa, Jeremias expressa, expõe, manifesta aqui nessas palavras um sentimento de todo o povo de Deus, do remanescente fiel, daqueles que procuram obedecer à palavra do Senhor. Jeremias, nesse momento, olha para a sua miséria, mas também olha e lembra da misericórdia do Senhor. E aí, então, a consciência da misericórdia de Deus, de sua compaixão, da sua fidelidade, fizeram nascer na alma de Jeremias uma reflexão sobre a bondade de Deus. A consciência da miséria, ou melhor, a consciência da misericórdia de Deus e a sua reflexão sobre as dificuldades fizeram com que Jeremias expusesse a sua fé. E o que eu queria conversar com você nessa noite, e aplicar esse contexto todo, lendo aqui o que a Escritura nos diz, é pensar numa segunda parte do que nós conversamos, ou falamos e pensamos no nosso último encontro aqui na igreja, sobre uma igreja corajosa. Lá, falamos sobre uma igreja corajosa, atitudes de uma igreja corajosa, e hoje nós continuaremos pensando sobre isso. Atitudes de uma igreja corajosa em meio a um tempo de crise. E, em primeiro lugar, uma igreja corajosa sabe que vive pela misericórdia de Deus. E por isso, ela descansa na provisão do Senhor. Olha só, versículos 22 até o 24. Renovam-se, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei por Ele. Meus irmãos, nós já sabemos o quão é importante desfrutarmos da misericórdia do Senhor, o quão é importante confiarmos nesse amor leal que não cessa, que não acaba, que não termina, que não pode ser obscurecido por nada e nem suplantado por nada. Deus, com essa misericórdia que penetra, que adentra as nossas misérias, mantém a nossa alma viva, livre e nos livra de todo tipo de imperfeição, ou de tristeza, ou de desespero. É a misericórdia do Senhor que nos livra de sermos consumidos pelo medo. É a misericórdia do Senhor que nos livra de sermos consumidos pela ansiedade, nos livra de sermos consumidos pelas circunstâncias, nos livra de sermos consumidos pela violência, por tantas outras coisas. É a misericórdia do Senhor que nos livra de sermos consumidos pelos nossos pecados. É a misericórdia do Senhor que nos livra de sermos consumidos pela sua própria justiça. Louvado seja Deus por isso. É a misericórdia bondosa do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 10, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, descanse na provisão do Senhor. E o versículo 24 diz isso: a minha porção é o Senhor. Por isso a minha alma descansa. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, o que nós necessitamos. O Senhor conhece exatamente a grandeza dos nossos sonhos, mas também a grandeza da nossa fragilidade. O Senhor conhece as nossas limitações, mas Ele conhece também as nossas potencialidades. Ele conhece a nossa força e a nossa fraqueza. O Senhor conhece os nossos pensamentos e conhece as nossas ações. O Senhor não apenas conhece, mas Ele é poderoso para nutrir a nossa alma, pois Ele é a porção exata das nossas vidas. Segundo ponto, uma igreja corajosa confia na bondade do Senhor. Versículo 25 até o 27. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação no Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Naquele momento de perplexidade,
como os de hoje, Jeremias se apropria de um conceito fantástico e impossível de ser esquecido: Deus é bom. E se você olhar os versículos seguintes, a gente vai passar por eles, Jeremias cita algumas coisas sobre essa bondade. Por exemplo, versículo 31 vai dizer que o Senhor não rejeita o seu povo e nem se esquece dele. No versículo 32, mesmo em meio à dor, sabemos que Ele nos ama. Versículo 33, Deus não tem prazer em disciplinar o seu povo, em castigar o seu povo. Versículos 34 até o 36, Deus está atento ao modo como as pessoas nos tratam. Deus é bom, Ele está sentado no controle sobre todas as coisas. O profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 64, versículo 4, o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor é bom, e Jeremias vê isso. Salmo 52, versículo 1, vai dizer que a bondade do Senhor permanece continuamente. O Senhor é bondoso, essencialmente bom. Ele é bom em si próprio, Ele não tem uma bondade derivada, Ele é bom, é o sumo bem, é eterna e imutavelmente bom. Deus não é somente o maior de todos os seres, Deus é também o melhor, entre aspas gigantes, como a gente diz aqui, né? O melhor de todos os seres. Salmo 119, versículo 68, vai dizer: tu és bom e abençoador, ou tu és bom e fazes o bem. Tudo que provém do Senhor é bom. Os seus decretos, a sua criação, as suas leis, a sua providência, a sua vontade, o seu poder, tudo isso que vem do Senhor é bom. Nós temos abundantes motivos para dizer, como salmista: eu te louvarei, porque de modo assombrosamente o Senhor formou meu coração. Tudo que nos cerca reflete brilha a bondade do Senhor. A nossa vida reflete a bondade do Senhor. O cuidado do Senhor com as nossas vidas nos faz entender que de fato a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que os nossos olhos, por enquanto, não consigam enxergar. Salmo 145, versículo 9, nos diz: o Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. A bondade do Senhor pode ser observada quando o homem transgrediu, além de tantas coisas, transgrediu a lei do seu Criador. O Senhor não agiu imediatamente com o seu juízo, mas agiu com misericórdia para com as suas criaturas. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, refúgio no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. 3. Terceira atitude de uma igreja corajosa: ela entende a necessidade de resignação. Versículo 28 a 30. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Nesse momento em que nós temos que nos retirar, nos faz lembrar o texto santo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma igreja corajosa, que entende a necessidade de resignação, é uma igreja que entende a hora de avançar e a hora de afastar-se. Uma igreja que entende os tempos ali de Eclesiastes capítulo 3, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de correr e tempo de descansar. Essa é por minha conta. Uma igreja corajosa entende que o povo, no tempo de Jeremias, estava ali porque Deus assim permitiu. Uma igreja corajosa entende que nós estamos do jeito que nós estamos, em momentos que nós estamos, porque Deus assim também o permite. E assim como lá atrás, o Deus que permitiu que eles estivessem lá, é o Deus, ou era o Deus que tinha o poder de retirá-los de lá.
O Deus que nos permitiu estar nessa situação, Ele é poderoso para nos tirar dessa situação também. Jeremias entendeu que a melhor coisa que ele e o seu povo poderiam fazer era esperar silenciosamente no Senhor, enquanto Deus trabalhava e realizava a sua vontade. Às vezes, irmãos, a melhor resposta é a espera. A melhor atitude é a rendição. E a melhor posição é de joelhos. Esperar na vontade de Deus é importantíssimo para você e para mim. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Caminhando para o final, para a gente orar, só mais alguns poucos pontos. Uma igreja corajosa confia no caráter de Deus e na sua justiça. Versículo 31 até o 36. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria ao Senhor? Uma igreja corajosa confia no caráter de Deus e na sua justiça. Deus está vendo o que está acontecendo. Deus não está apático às tristezas e às misérias do mundo. Deus continua sendo poderoso, justo e galardoador. Diante das situações que nós vemos ao nosso redor, será que Deus estaria ausente em outro planeta? Deus não está apático ao nosso sofrimento. Confie no caráter de Deus e na sua justiça. Uma igreja corajosa crê na soberania de Deus. Versículo 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? E esse mal aqui não é o mal moral, mas é esse mal de calamidade, como era a guerra e a peste daquele tempo, como nós vivemos algumas coisas assim. Deus permite que essas coisas aconteçam, mas não com uma permissão passiva, como se Deus estivesse fechando os olhos e deixando acontecer. Deus usa essas coisas para tratar do seu povo, e Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. A gente precisa entender isso, e a gente precisa confiar no Senhor. Falamos no nosso devocional da sexta-feira que devemos não só olhar para as circunstâncias e fazer o diagnóstico dos nossos dias, mas devemos olhar para a vida não com otimismo apenas, mas olhar para a vida com fé, porque o otimismo nos ajuda a enxergar de forma linear, material. A fé eleva um pouco mais os nossos olhos para que a gente possa contemplar não apenas as circunstâncias, mas aquele que as governa. Último ponto para a gente orar e encerrar esse momento. Uma igreja corajosa se arrepende e sempre volta para Deus. Versículo 39 e 40. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Uma igreja corajosa é aquela que faz uma oração parecida com Davi no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e se existe algum caminho mau, me traz de volta. Que nesses dias de reclusão não sejam dias de solidão, mas de análise, de diagnóstico, de reflexão sobre quem você tem sido na sua casa, na sua família, reflexão sobre a importância da comunhão, da comunidade, a importância de uns com os outros, a importância do templo, a importância da presença, a importância da devocionalidade no lar. Deus está nos dando uma rica oportunidade de termos um coração de Maria no mundo de Marta. Acostumados com a correria da vida, é necessário a gente aprender a lidar com a calmaria da vida. Essa é a hora de reorganizar a nossa vida, de reestruturar, de olhar para dentro e ver
corajosamente e honestamente o que precisa ser mudado, o que precisa ser aprimorado e o que precisa ser de uma vez por todas abandonado. Uma igreja corajosa é aquela que olha para si com honestidade e faz de si ou em si uma autoanálise. Sonda, Senhor, meu coração. Sonda, Senhor, porque eu não quero que o pecado seja só pecado na vida do outro. Eu quero reconhecer que há pecado, e se há pecado em minha vida, tira, Senhor, me ajude a lançar fora. Concluindo, alimente a sua fé com aquilo que pode te trazer esperança. E nós só podemos ter esperança porque um dia a nossa história foi mudada. Nós só podemos ter ou ser uma igreja corajosa porque Cristo um dia morreu na cruz. Só podemos ser e pertencer à igreja e sermos uma igreja corajosa em tempos de crise por causa da cruz de Cristo. Cristo manifestou na cruz misericórdia, bondade e a fidelidade de Deus. Cristo foi na cruz a nossa porção exata, a porção exata da nossa alma. Ele assume sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nosso pecado e nos dá exatamente a sua justiça. Ele não só tira a nossa conta do vermelho, mas ele põe a nossa conta no azul. Na cruz, Cristo foi a porção exata da nossa alma. Na cruz, Cristo mostrou resignação. Sendo Deus Todo-Poderoso, resolveu morrer, aceitar esse fardo de humilhação. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado a matadouro. Mesmo sendo o Rei da Glória, ele decidiu, ainda que por breve tempo, abrir mão do exercício desses atributos divinos e maravilhosos. Na cruz, como o Salmo 85 diz, verdade, ou melhor, a justiça e a misericórdia do Senhor se beijaram. Na cruz do Senhor, amor e justiça se unem. Cristo provou na cruz que Deus nunca havia perdido o controle e por causa da cruz nós podemos nos arrepender e encontrar um lugar em Deus. Portanto, talvez pareça que o peso do mundo está sobre os seus ombros. Talvez pareça que tudo está acontecendo de uma forma caótica. Mas eu queria dizer para você, nessa noite, que ainda que o nosso meio biscoito quebre, ainda que a nossa meia colher de atum enlatado caia no chão, ainda que o nosso gole de leite azede, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, podemos e devemos nos alegrar no Senhor, Deus da nossa salvação, porque Ele certamente fará os nossos pés como os da corça e nos fará andar altaneiramente. Lá fora, o ditado é: a esperança é a última que morre. Aqui dentro, tentaram matar a esperança, mas ela ressuscitou ao terceiro dia e está viva e poderosa, e o nome dela é Jesus Cristo, o nosso refúgio. Que Deus te abençoe nesse momento, que você tenha uma semana abençoada, cheia de coragem e cheia de expectativa no nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus te abençoe e cuide-se bem.